Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, uma história, um texto bem conhecido, que diz: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde quando entrei, não deixou de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Amados irmãos, fizemos uma leitura extensa, que eu creio que foi maior que o tempo da própria mensagem, porque essa mensagem aqui, esse texto, ele já fala por si só.
Nós observamos Jesus na casa de um fariseu. Um fariseu. Jesus atendia, pastor, convite de fariseu? Sim. Observe que o fariseu, ele convidou e Jesus foi na casa de fariseu. O interessante é que o fariseu que estava recebendo Jesus, por si só, os fariseus, eles já sofriam um certo tipo de discriminação do povo judeu. Observe que uma certa vez Jesus foi criticado justamente porque estava na mesa junto com os fariseus. E Jesus estando naquela casa. E naquela casa que Jesus estava, de repente uma mulher. A mulher era tão pecadora que o texto nem diz o nome dela. A mulher, a situação, a vida dela era tão desaprovada perante os homens da época, que quando ela se aproximou de Jesus, por si só o ato dela se aproximar de Jesus, já foi suficiente de Jesus receber aqueles olhares assim, de julgamento, aqueles pensamentos. Se ele soubesse quem é essa mulher, que está chegando perto dele, está tocando no pé dele, beijando ele, esse homem não pode ser um profeta. Se ele soubesse quem é essa mulher. Mas o interessante é que Jesus sabia quem era a mulher, e Jesus também sabia o pensamento deles. Jesus conhecia tanto a mulher, como Jesus também conhecia o pensamento deles, o pensamento de julgamento. O interessante é que aquela mulher, que tinha uma vida reprovável ou reprovada perante a sociedade, ela estava no melhor lugar que ela deveria estar. Pastor, eu não sei para onde ir, a sociedade não me recebe mais, a minha família diz que não tem mais jeito para mim, os meus amigos não me querem mais perto, todos dizem que não tem mais jeito para a minha vida, pela situação da minha vida. Para onde eu irei? Para os pés de Jesus. Quando ninguém te quiser mais, se você está nessa situação, o melhor lugar para ir mesmo é aos pés de Jesus. Aquela mulher ela poderia não estar na casa certa, mas ela estava no lugar certo. Ela estava aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é o lugar de a gente derramar as nossas lágrimas. Aos pés de Jesus é o lugar de a gente derramar o nosso coração. Às vezes nos falta palavra. O interessante é que essa mulher, observe aqui que nesse texto eu não encontro uma palavra dessa mulher. Vocês encontraram a palavra da mulher? E disse a mulher. Vocês encontraram a palavra da mulher nesse texto? Mas a atitude falou muito mais alto do que as palavras. Às vezes você tem muitas palavras e poucas atitudes. Aquele fariseu falava demais, mas Jesus chegou na casa dele, ele não deu água para lavar os pés de Jesus. Pastor, e se chegar alguém lá em casa eu não dou água também? Mas aqui está falando de uma cultura da época. Aquela região lá é uma região desértica, cheio de areia, pó e poeira. Quando chegava um convidado especial, principalmente um convidado especial, observe que Jesus foi atender um convite dele. Jesus foi lá jantar na casa dele. Era comum em qualquer família da época alguém receber lá com uma bacia de água e lavar os pés do convidado. Era uma forma de demonstrar honra. O que é que Jesus disse? Eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés. O cumprimento com um beijo era um cumprimento normal e natural na época. Observe que quando Judas ele foi identificar Jesus no meio dos discípulos,
Qual foi o sinal que ele identificou? Um beijo. Ou seja, Jesus disse: olha, eu cheguei aqui, eu não fui recebido com um beijo, que era uma cultura, fazia parte da cultura da época, que ainda é, não é da época, é cultura ainda atual na região. É porque aqui a gente mora numa cultura totalmente diferente. Cheguei aqui, você não trouxe água para lavar os meus pés, e agora essa mulher, ela não larga aqui os meus pés beijando, ela com um perfume, perfumando os meus pés. Observe que aquela mulher, mesmo pecadora, mas ela estava sedenta de estar perto de Jesus. Eu não sei como você está nessa noite. Se você entrou aqui sedento de Jesus, de repente todos estão dizendo para você: para fulano de tal não tem mais jeito, mas Jesus diz: ainda tem jeito para ti. É só precisa você estar com sede de Jesus. Jesus falou para a mulher samaritana: olha, se tu beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Aquela mulher, mesmo sendo pecadora, mas ela estava no lugar certo. Ela não foi procurar ajuda no lugar errado. Tem gente que está passando situação difícil, ele vai procurar no lugar errado. Tem gente que vai procurar ajuda espiritual, atrás de alguém que está precisando também de ajuda espiritual. Tem gente que vai procurar libertação atrás de alguém que vive escravizado. Mas ela foi procurar ajuda no lugar certo, para a pessoa certa. Ela foi aos pés de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: Jesus pode resolver os teus problemas. Coloque nos pés de Jesus. Coloca nos pés de Jesus, que Ele pode resolver os teus problemas. Pastor, se for enfermidade, coloca nos pés de Jesus. O problema da mulher não era enfermidade física, ela não estava doente fisicamente, mas o problema daquela mulher era enfermidade espiritual. Ela estava doente espiritualmente, e o único que poderia trazer a cura para a sua vida espiritual é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi para o lugar certo. Eu não sei o que estão dizendo de você, eu não sei o que estão falando de você por aí, chamando pecador, pecadora, indigna, indigno, sujo. Quem sabe estão chamando você de leproso. Eu não sei de que te chamando por aí, mas aquela mulher ignorou os olhares. Primeiro, ela nem era convidada para estar naquela sala, naquela casa, mas a necessidade dela era tão grande que ela rompeu todas as barreiras que poderia impedi-la a chegar aos pés de Jesus. Ela nem convidada era para chegar, para estar naquela casa, mas ela tinha uma necessidade. Eu quero dizer uma coisa: não deixe as pessoas ditarem o que você tem que fazer. Você tem uma necessidade, e a sua necessidade é de Jesus. Então corra para os pés de Jesus enquanto há tempo. Imagina que aquela mulher poderia muito bem dizer: eu não vou não. Chega lá, eles vão olhar assim, vão me olhar dos pés à cabeça, vão olhar a cor da minha sandália, vão olhar a cor da minha roupa, vão olhar o meu corte de cabelo, vão olhar o meu jeito de ser, vão olhar as minhas características, vão dizer que eu era. Ela não quis saber disso não. A única informação que ela tinha é que dentro da casa daquele fariseu tinha alguém que poderia mudar a história da sua vida. Era a única informação que ela tinha. Agora, interessante que ela entrou naquela casa. Agora imagina os olhares, Jesus falando como Jesus falava como ninguém, irmão William. Jesus falando, imagina: bem-aventurados os pacificadores. Vamos dar um exemplo.
Eu sei que ele não falou isso nessa casa, ele falou isso no Sermão do Monte. Mas de repente Jesus falando alguma parábola, de repente Jesus falando tão bem como ele falava, aí todo mundo prestando atenção em Jesus, de repente uma mulher entra em cena. De repente uma mulher, ela entra na história. A história era para ser apenas Jesus na casa de um fariseu, jantando na casa de um fariseu. Mas de repente uma mulher que nem era convidada, de repente ela passa a ser a protagonista da história. Sabe por quê? Porque quem tinha convidado não era nem digno de receber, mas ela mesmo sem ser convidada, mas ela estava determinada de se derramar, se desmanchar aos pés de Jesus. Tem coisa, irmão, que você fala, mas não adianta. Mas tem coisa que você não tem nem força para falar. Agora imagina aquela mulher se derramando aos pés de Jesus, jogando, beijando aos pés de Jesus, chorando, enxugando. Eu não encontro momento nenhum aquela mulher dizendo a situação da sua vida, mas Jesus entendia tudo. Jesus estava entendendo tudo. Ei, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus entende tudo, Ele sabe tudo. Ele sabe o teu nome, o teu endereço, a tua necessidade, o que você está passando. Mesmo você, quem sabe você não tem mais nenhuma força para contar a tua necessidade, o teu problema, mas Ele entende tudo. Ela não contou, mas Jesus sabia a necessidade dela. Fala mais, fica mais. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz. Tem momento que as palavras não resolvem, mas o gesto resolve. Aleluia. Ela chegou. Ela disse: eu não vou falar. Talvez ela não se sentia nem digna de falar. Talvez ela não se sentia nem digna de falar. Não tem aquele momento que às vezes você pode estar numa situação dessa, chegando aos pés de Jesus, se sentindo nem digno de falar. E ela disse: o que eu tenho de melhor? Ela estava lá com o seu vaso de alabastro, cheio de um perfume precioso. Ela estava lá chegando perto de alguém que poderia mudar a sua vida, entrando numa casa, porque sabia que Jesus estava naquela casa, entrando sem ser convidada, se jogou aos pés de Jesus, o que ela tinha de mais precioso aos olhos dos homens. Talvez para os homens a vida dela não tinha nenhum valor. Talvez para os homens a necessidade dela não tinha nenhum valor, mas ela levou alguma coisa material que talvez aos olhos de Jesus, mas aos olhos dos homens tinha algum valor. E ela chegou com aquilo que ela tinha de valor e começou a derramar aos pés de Jesus e enxugar com os cabelos. Em outras palavras, ela queria dizer: Jesus, o que eu tenho, o que eu ainda tenho de valor, o que eu ainda posso te oferecer nesse momento, aceite. Louvado seja o nome do Senhor. E a ação daquela mulher foi tão linda que Jesus fala que essa mulher que muito me amou. Aquela mulher falou em algum momento que amava Jesus. Tem tanta gente que diz aí que ama Jesus, mas não ama. Tem tanta gente que diz: ah, Jesus, eu te amo, te fala da boca para fora, mas o coração não tem nenhum sentimento por Jesus. Aquela mulher não deu nenhuma palavra, mas o seu gesto, através do seu gesto, Jesus falou para o fariseu: essa mulher que muito me amou. Você sabia que o gesto de se aproximar de Jesus é um gesto de amor e de reconhecimento? Aleluia. Jesus, eu vou te contar uma história aqui. De repente tinha um camarada que ele tinha dois caras que devia para ele.
devia 50 e o outro devia 500. 50 na época pagava aproximadamente 20 diárias, 20 dias de serviço. 500 na época pagava aproximadamente 200 dias de serviço, quase um ano de serviço. E de repente eles não tinham com que pagar, e o patrão perdoou os dois. Aí Jesus perguntou para ele: quem ficou mais feliz? Quem ficou mais grato? Aí ele imediatamente ele disse: ah, Senhor, com certeza foi aquele a quem tu perdoou mais. Ele: pois é, essa mulher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Uma certa vez, para fechar, eu estava num culto, foi aqui na congregação. Há uma irmã, eu vou falar no nome dela, inclusive as suas netas estão aqui. Eu estava aqui na igreja pregando uma mensagem como essa. Eu nunca me esqueço, uns anos atrás, 5 anos atrás, por aí. E de repente, nesse dia, a igreja se alegrou. Deus derramou a sua graça sobre essa congregação. E muitos irmãos começaram a se alegrar, a chorar. E nesse dia tinha muitos amigos aqui. Era um culto da família. E eu observo que essa irmã, ela tinha um comportamento diferenciado. Ela pulava, ela chorava, ela cantava, ela fazia gesto, ela falava em línguas estranhas. E algumas pessoas, amigas que estavam desse lado, olhavam para a mulher assustada pela forma de como ela ficava. E quando eu percebi, eu estava pregando e percebi que alguns amigos estavam assustados com o comportamento dela. Eu falei justamente o que Jesus falou agora. Disse: vocês estão assustados com essa mulher porque vocês não sabem de onde Deus tirou ela. Só ela e Deus sabe de onde Deus tirou. Ela passou toda a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude escravizada pelo inimigo. E um dia ela ouviu falar de Jesus, conheceu esse evangelho transformador e aceitou Jesus como Salvador. E só ela e Deus sabe a alegria que ela está sentindo nesse momento, porque ela sabe de onde ela saiu. Isso é gratidão, isso é amor. Às vezes as pessoas não entendem. Quando entra na igreja como essa, veja os crentes chorando, outros crentes, aí às vezes fica assustado: meu Deus, por que esses crentes estão assim, precisa de tudo isso? É porque essas pessoas sabem o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia. Se lembra do fundo do poço que saiu, que vivia escravizado, que vivia jogado, a sociedade virava as costas, a família dizia que não tinha jeito, a sociedade dizia que não tinha jeito, mas um dia Jesus de Nazaré abriu seus braços de amor e de misericórdia. Deu um abraço de perdão, lavou, purificou, renovou, restaurou, deu veste nova e agora anda bonito, dizendo que é filho e herdeiro e é correndeiro de Jesus. Sabe o que é isso? É a graça e a misericórdia do Senhor. Os homens podem estar te vendo como um miserável pecador, mas Jesus nessa noite pode estar te vendo como um cantor, um pregador do evangelho, um próximo missionário. Ele pode nessa noite transformar a tua vida antes que a sociedade, mesmo que a sociedade está dizendo não há mais jeito. A última palavra é de Jesus. Nesse momento eu convido a primeira pessoa para Jesus. Mas você nem imagina como eu cheguei aqui, eu não quero nem saber. Pior que aquela mulher que só ia chegar perto de Jesus. Já estavam todos dizendo: se Jesus soubesse quem é essa mulher, não deixava nem chegar perto.
Mas Jesus disse uma certa vez que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele disse: eu vim salvar, vim buscar e salvar, sim, os que se havia perdido. E no capítulo 11 de Mateus ele diz: vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E também Jesus disse que o inimigo veio o quê? Matar, roubar e destruir. Mas ele disse o quê? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Venha para Jesus agora. Eu convido em nome de Jesus a primeira pessoa que deseja voltar para Jesus. Volta agora para Jesus. Volta para Jesus. Onde você está não é o teu lugar. Fica de pé em nome de Jesus. Pode vir. Aonde você está não é o teu lugar. Pode vir a primeira pessoa para Jesus. Venha. Jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e nele não tenhas contentamento. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Se tiver alguma pessoa que deseja voltar para Jesus, se for das pessoas que estão nos assistindo, é só digitar assim: eu quero aceitar Jesus, que a gente ora. É só digitar: eu quero, que eu oro também por você. Se for alguém que está aqui, aproveita a oportunidade. Você está diante de uma grande oportunidade. Você sabia que a oportunidade é coisa que não se pode perder? Venha, volta para Jesus. A oportunidade é algo que não se pode perder. Aquela mulher, ninguém queria saber dela, mas ela estava lá diante de uma oportunidade. Ah, pastor, mas na oportunidade o povo vai falar, e daí? Esse povo que ia falar dela não salvava ela, não perdoava ela, não transformava a vida dela. Ela não estava nem aí para quem ia falar dela. Ela estava preocupada, era com a necessidade que ela tinha. Tem muita gente que não vem para Jesus preocupado com o que os outros vão falar. Aí sabe o que vai acontecer? Vai para o inferno com os outros, porque a responsabilidade é pessoal. Jesus diz, a palavra do Senhor diz lá em Ezequiel capítulo 18, que a alma que pecar, essa morrerá. Nem o pai vai dar conta do pecado do filho, e nem o filho do pai. Aí muita gente não vem se preocupando com o que o povo vai falar. Aquela mulher nem se importou com isso. Vem para Jesus agora. Você está diante de uma grande oportunidade na tua vida. Nós vamos orar neste momento, mas eu quero orar por você, retornando para os caminhos do Senhor. Então um jovem aqui retornando, né? Se reconciliando com Jesus. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Você tem uma alma. Aproveita vocês. Você tem uma alma e precisa de Jesus. Aproveita em nome de Jesus. Pastor, mas as pessoas dizem que eu não tenho jeito não, mas Jesus não falou ainda não. Para Jesus tu tem jeito sim. Venha em nome de Jesus. Você viu o que o inimigo está fazendo com a tua família? Está destruindo a tua família. Você pode ser o canal de bênção para restaurar a tua família. Volta para Jesus. Aos pés de Jesus é o melhor lugar. Talvez aquela mulher, irmão Emerson, talvez aquela mulher ela já tinha procurado alegria nas noitadas. Talvez aquela mulher já tivesse procurado alegria nas prostituições. Talvez aquela mulher já tivesse procurado alegria nas drogas. Talvez aquela mulher já tivesse procurado alegria nos prazeres, quem sabe que é o dinheiro e que os status podem oferecer. Talvez aquela mulher já tivesse procurado prazeres, alegria em muitos e muitos lugares. Ela curtiu a vida, mas para a sociedade, mesmo ela sendo uma mulher de um comportamento desaprovado perante a sociedade, mas ela percebeu que nos lugares que ela tinha procurado ajuda, ela percebeu que nos lugares que ela tentou viver e trazer solução para a sua vida,
ela percebeu que ela não conseguiu, mas com certeza ela ouviu falar que nos pés de Jesus ela poderia mudar a sua vida. E ela aproveitou a oportunidade. Vamos orar por esse jovem. Fica de joelho em nome de Jesus. Se estiver vindo a segunda pessoa, pode levanta as mãos. Está vindo a segunda pessoa? Está vindo a segunda pessoa. Quem pode glorificar o Senhor? O jovem para se reconciliar. Glória a Deus. A terceira pessoa também está vindo? Se tiver, faz sinal com a mão. Em nome de Jesus, pode vir. Nós vamos orar. A terceira pessoa, nós convidamos. Pode vir. Pode vir. Está sentindo vontade de vir? Pode vir, minha filha. Venha em nome de Jesus. Cássia, Jesus te ama. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. A oportunidade é coisa que a gente não pode perder. A gente nunca sabe o dia da manhã. Às vezes Jesus nos leva até na hora de um testemunho. Você lembra do testemunho da sua avó? Jesus restaurou a vida dela. Você lembra de onde ela viveu? E ela aqui nessa igreja, ela foi contar no começo do ano. Ela foi dizer de onde Jesus tinha tirado ela e aonde Jesus tinha colocado ela. Depois ela começou a glorificar a Deus, dizendo glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ela contando testemunho e glorificando ao Senhor, Deus levou ela. Imagina que coisa linda. Ela descansa hoje aos pés do Senhor. E você, quem sabe, pode um dia encontrar com ela, mas não andando nesses caminhos, mas andando nos caminhos que ela deixou exemplo para você. Volta para Jesus agora, em nome de Jesus. Aproveita a oportunidade. Vamos orar neste momento. Lá atrás também, aproveita, jovem. Irmão, aproveita a oportunidade. Jesus te ama. Vem agora, em nome de Jesus. Aproveita a oportunidade. Se tiver alguém nas redes sociais também, me avisa. Aproveita a oportunidade. Nós vamos orar em nome de Jesus pelas pessoas que estão aqui. Igreja, estende as mãos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 reconciliações. Pastor, é a reconciliação? Sim, reconciliação. Você sabia que o alvo principal do inimigo, ele gosta de matar desviado, sabia disso? Porque ele já perdeu uma vez e ele não quer perder de novo. O que a Bíblia diz? Que quando o Espírito de Deus sai da vida daquela pessoa, Cristo sai da vida da pessoa, o que o inimigo faz? Aquele diabo, aquele inimigo que agia na vida daquela pessoa, ele volta e ele traz 7 piores do que ele para habitar e vai encontrar uma casa limpa. Por quê? Porque ele vai investir pesado. Ele já perdeu uma vez, então ele vai investir, ele vai trabalhar, não é só 2 vezes mais não, é 7 vezes mais. 7 vezes mais. Sabe para quê? Para a pessoa não ter força para se desligar, se desgarrar do mundo, dos desejos carnais e voltar para Jesus. Pastor, isso é duro, mas é verdade. E nesse momento eu quero orar por esses jovens que estão voltando para Jesus. Repita comigo: meu Deus, neste momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, me receba, me lava com teu sangue precioso, escreva o meu nome no teu livro, me devolve a alegria da salvação. Vamos orar agora. Meu Deus, neste momento nós te apresentamos, meu Pai, os teus filhos que estão voltando para ti. Dá um abraço de perdão, Senhor, purifica, Senhor, lava com teu sangue precioso. Nós te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vamos quebrar. A paz do Senhor. Com o hino de número 526, irmãos. Também estava com saudade de estar na casa do Senhor. Falei terça-feira. Estive aqui na terça-feira, não estava ainda muito bem, mas eu vim, glória a Deus,
Os irmãos estavam aqui, já me ouviram louvar o Senhor. Estava com muita saudade de estar na presença do Senhor. E meu esposo, diz que é meu primeiro fã, né? Ele me chama para cantar mesmo eu estando doente, irmãos. Ele não perdoa não, ele não deixa passar não. Mas é meu prazer louvar o Senhor. Desde os 7 anos de idade o Senhor me escolheu. Na verdade Ele me disse que me escolheu no ventre da minha mãe. E aos 7 anos de idade eu descobri que eu louvava ao Senhor. E como eu era muito pequenininha, os irmãos colocavam a cadeira assim do púlpito aqui, e eles me colocavam em cima dessa cadeira para louvar o Senhor. E me chamavam cantora mirim. Só não tinha tamanho, irmão. Imagina o meu tamanho, já sou pequena. Com 7 anos de idade, eu era uma criança, mas o Senhor já me usava desde o ventre da minha mãe. E eu não posso, irmão, não posso jamais negligenciar aquilo que Deus me deu. Eu amo louvar o meu Senhor. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor com prazer. Não precisa ter uma voz bonita, mas o Senhor, nós somos vasos. Vasos para serem usados na obra do Senhor Jesus. 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplado a imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Levanta a tua mão para o céu e adora. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Toda igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Toda igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando pois que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhastes transborda, oh Pai, de amor que não
não tem fim. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, aleluia. Grandioso, grandioso, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu, aleluia, o povo seu buscar no lar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Toda a igreja de pé adorando. Então minha alma, toda a igreja de pé, canta a ti, Senhor. Louva, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Toda a igreja, então minha alma, então minha alma. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quão grande és tu, Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.